Neste momento, eu gostaria de convidar o professor Iso Sendax, que ele é aposentado do Banco Central, engenheiro titular da página Brasil e o Mundo, é diretor do Sindicato dos Escritores do Estado de São Paulo e conselheiro de Engenharia pela Democracia, Casa do Povo e Água Viva. Professor, seja bem-vindo aqui à nossa aula. Então, como nós combinamos, o senhor tem 30 minutos para fazer a sua exposição e após a sua exposição a gente abre o debate. E se o senhor quiser completar com mais alguma informação do seu currículo, também fica à vontade. É, Boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, conforme o horário que cada um tiver nos assistindo na sala ou na plataforma da CTB. Eu sei que quando os jesuítas, aproveitando a chamada do nosso presidente, subiram a Serra do Mar para se instalar em torno do pátio do colégio e fundar a cidade de São Paulo, acho que eles não imaginariam que 470 anos depois apareceria uma manchete como essa que nós estamos vendo agora, que a fortuna de 15 mil bilionários cresce 3 vezes mais do que a renda de 95% da população. Já a Eremi fez a gentileza de nos apresentar, eu só acrescentaria que quando era especialista do Banco Central em atividade, era também diretor do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, uma experiência primeira como dirigente sindical e agora como diretor do Sindicato de Escritores no estado de São Paulo também, que nós vamos poder desenvolver ali um pouco da atividade que nos levou à nossa página e até o nosso primeiro livro que veio do curso que nós apresentamos a essa CTB, acho que há 3 anos atrás ali, sobre o dinheiro, é, sua história e acumulação financeira. Então, o que nós queremos expor no dia de hoje é dizer como nós chegamos à situação atual, em que os 5 maiores bilionários do planeta dobraram a fortuna em 3 anos, mais concentrado do que a manchete. E estima-se que pelo menos um deles deve virar trilionário em dólares daqui a um lustro, né? Então, vamos fazer para isso uma recapitulação do nosso curso, aos que passaram dele, e também um aperitivo a quem vai depois visitar a página da Central e acompanhar as nossas aulas em formato virtual. Lembrando que o livro digital do curso é gratuito e está na nossa página pessoal Brasil e o Mundo, aguardando na fila do prelo, na fila do editor, para um dia chegar em papel nas mãos de todos vocês. Bem, o que aconteceu? As trocas mercantis vêm desde as priscas eras da humanidade. Excedente de produção de peles pelos caçadores, de pontas de lança pelos lascadores, mais adiante produtos agrícolas e artesanato de uso domiciliar. A variedade de produtos para troca ensejou a criação do dinheiro como mercadoria universal equivalente. Somente com o estabelecimento das relações capitalistas é que as trocas mercantis adquiriram principalidade nas relações de produção, fortemente impulsionadas com as revoluções industriais que se seguiram primeiro ao domínio do vapor e depois da eletricidade, que é uma energia portátil, e o motor a combustão fóssil. É bom lembrar que a energia nuclear ainda está em fase de aprendizado, ainda carece de bons controles para o seu uso corrente entre nós. Então, substituem os servos os senhores feudais e mesmo diretamente os escravos nas sociedades mais atrasadas, a burguesia proprietária dos meios de produção e o proletariado que efetivamente mete a mão na massa. A produção antes individual se reunia em unidades cada vez maiores, com aporte de novas energias e de meios de produção cada vez mais modernos, que elas possibilitaram a inteligência humana criar e usar. O excedente nacional movimentou-se primeiro em forma de comércio ao exterior, e adiante os próprios capitais acumulados, tanto em forma de dinheiro como máquinas, moveram-se em busca de mão de obra e matérias-primas baratas e consumidores que lhes pudessem remunerar,
seja com remessa de lucros, seja em forma de juros de empréstimos. Consolidava-se assim a etapa imperialista do desenvolvimento capitalista, fortemente armada para dissuadir o calote dos devedores e quebrar os concorrentes. Isso acho que todo mundo já viu um pouquinho. No último meio século, no entanto, a acumulação financeira ganhou nova ferramenta. O dinheiro, o capital fictício, passou de equivalente universal à primeira divisão. Algo como comprar 10 moedas por 9 e vender por 11. O advento da informática reduziu o tempo da circulação dessa mercadoria a uma fração de segundo, possibilitando uma acumulação monetária sem precedentes na história humana, sem produzir sequer um parafuso. O Brasil é uma nação relativamente jovem, com poucas marcas culturais antes da chegada dos europeus a este continente, no final do século XV. A economia tinha características primárias, predominante extrativista do ouro e minério de ferro, além das culturas da cana, mais antiga, e do café, ambos ligeiramente industrializados por aqui. O problema era que a renda da metrópole portuguesa, no essencial, foi transferida à Inglaterra, que avançava na produção industrial, detinha largos excedentes de mercadorias para trocar pelo ouro da colônia, e esta nós não tardou a proclamar sua independência política e décadas adiante abolir o trabalho escravo e proclamar a República. A industrialização, no entanto, só ganha o ritmo em 1930, com a indústria de base e a descoberta do petróleo em solo pátrio. Surgia no Brasil do pós-guerra o debate bastante conhecido entre as reformas de base necessárias a completar os fundamentos de uma nação independente e as teorias do Sr. Godin e outros acólitos à submissão às potências hegemônicas estrangeiras. Além da propriedade das principais indústrias montadoras, que compravam superfaturadamente das suas matrizes no exterior os componentes dos produtos aqui finalizados, houve movimento para esvaziar a indústria nacional. Por exemplo, a Fiat comprou a Fenemé, estamos falando ainda dos anos 60 para 70, para unicamente encerrar-lhes as atividades. Na área de máquinas e equipamentos, esse movimento era comum, vez que o que não era produzido no Brasil era isento de imposto de importação. Então, se alguém tinha uma fábrica de furadeiras, parafusadeiras, o estrangeiro comprava a fábrica de parafusadeiras e dizia: o Brasil não produz mais parafusadeiras, eu quero exportar as minhas sem pagar os impostos que protegiam a produção nacional. Desse setor, o setor nacional subsistiu basicamente estatal, principalmente Petrobras e Eletrobras, que são empresas de energia, não indústria de transformação. O setor privado nacional gostava bastante de vender a sua empresa para, a partir daí, sem trabalho nem dor de cabeça com a justiça trabalhista, acumular mais riqueza meramente na ciranda financeira, escondendo, inclusive, parte do seu patrimônio em paraísos fiscais conhecidos, como era o caso da Suíça e suas contas secretas até 2006, ou então outros mais escondidos e rodeados pelo belo mar do Caribe. E não é à toa que o colombiano Libreiros, quando esteve no Brasil, classificou a dívida pública como um dos melhores negócios privados. No Brasil, os números são significativos. Nos 8 anos de Dilma Temer e Bolsonaro, foram escoados 3,5 trilhões de reais. Mas nos 2 primeiros mandatos de Lula, com um das suas sucessoras, a cifra de juros já alcançou 2,8 trilhões. 2023 pode ter rompido a marca dos 700 bilhões, somente em juros, resultado da combinação das elevadas taxas praticadas pelo Banco Central sobre o mercado supervisionado, com estoque de papéis sempre crescente, pois parece bastar aos especuladores, credores que realmente importam, sacar dinheiro apenas para remunerar seu capital fictício, mas reconhecido internacionalmente e garantido por aquelas armas de reserva, com base em moeda hegemônica e taxas internacionais levemente positivas. É fato importante, na atual conjuntura brasileira, a autonomia do Banco Central, fixada em lei complementar em fevereiro de 2021.
A obrigação principal da autarquia são dois slides, Leite. A obrigação principal da autarquia é cuidar da estabilidade de preços, evitando que subam mais ou menos que uma determinada banda inflacionária. Sim, a meta de inflação ela tem um piso e não pode ter menos inflação do que esse piso pela teoria. É determinada essa banda externamente. O que a gente conhece mais como taxa Selic, em geral, é o centro da meta. Não, desculpe, perdão. Existe um centro da meta de inflação, a taxa Selic é um instrumento de controle, de tentar atingir esse centro. Bem, quem hoje determina externamente a meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional, que tem dois ministros de Estados, além do próprio presidente do BCB. A autoridade monetária se serve dos instrumentos que desejar, na autonomia, para cumprir a meta, que não se limitam aos juros, mas esses parecem ser os mecanismos prediletos do Copom. A razão de fundo é bastante óbvia como simples. Teoriza-se que, para conter a inflação, os monetaristas procuram diminuir a quantidade de dinheiro em circulação, para que as mercadorias equivalentes não subam de preço por falta de saldo na mão dos consumidores. Para inibir os gastões, oferecem-lhe juros para deixar dinheiro parado na conta, que acaba crescendo sem trabalho. Mas o enxugamento monetário mais importante se faz em cima do caixa do tesouro. Tem o dinheiro que fica parado na conta, mas tem o dinheiro do tesouro que sai para pagar juros, transferidos àqueles poupadores monetários a título de juros, que de outra forma seriam distribuídos em forma de obras e benefícios sociais, potenciais causadores de inflação. A lei incumbe ainda à autoridade monetária obrigações com fomento de pleno emprego e suavizações das flutuações da atividade econômica, que se esperam crescentes, além de assegurar, como antes, eficiência e solidez do sistema financeiro, de quem a sociedade espera, falando de Constituição, a promoção do desenvolvimento equilibrado do país e servir aos interesses da coletividade. Por favor, depois a gente detalha ali o que acontece lá. Além da pouca ação ministerial no Conselho Monetário Nacional para direcionar o sistema financeiro, do qual o BC é parte, no rumo da reconstrução e desenvolvimento nacional, duas outras ações envolvendo a Fazenda foram destacadas no último período. Próximo slide, Leite. No primeiro, a substituição do teto de gastos por outro um pouco mais brando, que analistas de mercado avaliavam não surtir qualquer efeito flexibilizador por certo tempo, mantendo assim as ações do governo no mesmo ritmo do seu antecessor, apenas acrescido da inflação oficial. Clique. A resistência da Fazenda em pagar uma segunda cerveja no mês aos ganhadores do salário mínimo tem a ver com isso, já que a Previdência Social é também despesa importante no orçamento federal. Despesa que não deveria ser como é na prática, pois a formação da poupança é feita ao longo de uma vida laboral, por um tempo suficiente, já fizemos essa conta, para prover a sobrevida média do aposentado brasileiro. Note-se que o salário mínimo é menos da metade do que deveria ser, calculado que é pelo DIEESE em mais de R$ 6.000 para uma família de 4 pessoas viver com um mínimo de dignidade. O segundo ponto é o chamado déficit zero, a obediência ao mercado financeiro de que o governo não vai mexer no dinheiro dos juros da dívida para, pasmem, ampliar o Sistema Único de Saúde, aumentar os proventos de aposentadoria e instalar uma nova indústria do país. Bem, os recursos do Tesouro, aquela fração do trabalho realizado reunida sob a égide do Estado, formada pelos tributos recolhidos junto aos agentes econômicos, além de garantir o funcionamento da máquina pública, justiça, parlamento, administração pública, são objetos também de disputa social entre os acumuladores de renda e os beneficiários dos chamados salários indiretos, serviços públicos como saúde, educação, assistência social, em geral oferecidos indistintamente a quem deles precisar. Como todo resultado do trabalho no Brasil, também o terço do PIB recolhido aos cofres públicos para financiar os gastos do Estado é alvo de disputa entre os cidadãos do país. Se já abordamos o lado dos gastos, completa saber como isso se dá na arrecadação dos tributos, por favor, Leite.
Cada pessoa física ou jurídica no país é um sujeito tributário, ou seja, uma pessoa habilitada a transferir parte da sua renda à administração pública por meio do recolhimento de tributos. Em teoria, cada um deveria contribuir segundo a sua capacidade. O artigo 145 da Constituição prevê a necessidade de graduação da cobrança individual de impostos, considerando a renda e o patrimônio social. Mas todos sabem que não é bem assim que acontece. Quanto à renda, no topo da pirâmide tem alíquota efetiva menor que os setores médios. E, como se vê no modo geral, ela sempre vai caindo conforme a renda. Por quê? Porque, entre outras coisas, lucros e dividendos distribuídos pelas pessoas jurídicas aos seus donos são isentos de impostos. Argumenta que ele fica disponível após a empresa já foi tributada. Só que para o dono é uma renda nova, é a renda da pessoa física, do seu trabalho, do seu capital investido, portanto, ela deveria ser tributada como é o tributo sobre o salário, sobre o trabalho em geral. Do lado do patrimônio, parte dos veículos, todo mundo sabe que jet ski não tem imposto, né? E das propriedades imobiliárias são objetos de tributo ao proprietário. Mas as grandes fortunas são isentas, em que pese a determinação constitucional que impõe desde 1988, desde portanto, a promulgação constitucional, um imposto a regulamentar. As transferências patrimoniais hereditárias que não são fruto do trabalho do herdeiro, mas daquele que deixou a herança, é, também tem tributo pequeno, quando comparado a outras economias mais desenvolvidas. Outro aspecto, que é o mais grave estrutural da matriz tributária, é a questão do peso do consumo nos impostos. Imaginem o seguinte: se uma determinada mercadoria é vendida no comércio por R$ 10, por exemplo, e destes R$ 2 são impostos sobre a circulação, o gravame sobre a renda do consumidor é tanto maior quanto menor for o seu salário. Quanto menos ele tiver, mais ele tem que desembolsar, esses R$ 2 vão pesar mais. Bom, se hoje a reforma tributária se basta na unificação de impostos e outros aspectos secundários, disse que no próximo ano, talvez, possam ser abordados temas que realmente reduzam as desigualdades entre os contribuintes. Em tempos de primataria, muito se tem pregado a superioridade da administração privada sobre a pública, pois a primeira seria mais eficiente em razão do objetivo primado do lucro, a remuneração sobre a propriedade concessionária, que nem sempre ou geralmente não corresponde ao trabalho investido na construção da base material do serviço. O exemplo corrente mais gritante é o da distribuição de energia elétrica nas grandes cidades. A estrangeira Enel, multinacional multibilionária em euros, quem não é de São Paulo pode ver as fotos, reduziu seu quadro de funcionários em mais de 1/3, minando especialmente a reserva de pessoal para atendimento de Eletropaulo, atendimento de emergência que a velha Eletropaulo mantinha. O resultado esperado nas catástrofes climáticas que acometeram São Paulo foi um apagão que durou dias. E o seu par gaúcho, a Equatorial, repetiu em débito no sul do país agora nesse verão. Além da Eletrobras e parcelas já significativas da nossa maior empresa, a Petrobras, que só o Estado, o conjunto da sociedade, em outras palavras, foi capaz de construir, a Telefônica perdeu assento circunflexo logo no início da temporada de entrega do patrimônio público. Os mais velhos vão se lembrar bem disso, legando à empresa espanhola homônima uma estrutura pronta que só precisava das trocas centrais por novas informatizadas já tinha a rede prontinha. O telefone era caro? Esquecem-se os críticos que a população, e aqui em São Paulo é novamente apenas um exemplo, comprava ações da companhia, cujo valor das ações que ficaram nas mãos do público despencou depois da entrega do controle aos estrangeiros. A água, as ameaças ao tratamento privado de água de esgotos, que encontram no governo paulista, mas não só, a de entregar a quem lhe pagar mais, parecem caminhar na contramão do mundo. Muitas capitais reverteram o processo após anos de serviço eficiente e preços elevados. Uma delas,
só por curiosidade, é Buenos Aires, além de várias europeias. Característica própria dos monopólios privados, serviço deficiente, preços elevados, já que o serviço não permite concorrência porta a porta. Ninguém pode escolher, ó, vou querer água da Sabesp, vou querer água da outra companhia. Não? Na sua rua só vai passar um cano para você tomar água ou não. Não? No Brasil, só para citar dois exemplos, centenas de milhares de manauaras seguiam sem água tratada às margens do Rio Negro, daquele riozinho lá do córrego Rio Negro, não? Anos após a privatização do serviço. O estado Tocantins talvez seja emblemático, como ensinava o saudoso urbanitário santista Marquito Duarte. Uma empresa do Grupo Odebrecht assumiu os 125 municípios da unidade federativa, devolvendo nos 12 anos seguintes 78 deles por não lucrativos. O governo local teve que criar uma nova empresa para atendê-los sem a contrapartida do resultado econômico positivo das grandes cidades. Bem, tem alguns dias, a imprensa destacou uma fala do presidente Lula em que ele deposita no capitalismo a esperança de desenvolvimento do mundo. Isso parece um exagero, mas tem seu fundo de verdade se aplicado ao Brasil. Se globalmente for ultrapassada a marca da concentração nacional de capitais para alcançar um reduzido grupo de proprietários entre as nações, que inclusive comandam as forças públicas e militares nos países em que se estabelecem, com pequenas parcerias locais, nosso país se escala entre os provedores de matéria-prima, mão de obra e consumo, bem como transferências meramente monetárias, fruto de endividamento e propriedade externa em sua economia. E esse tem sido o principal entrave do desenvolvimento das forças produtivas por aqui. Um país, por favor, Leite, cuja economia há meio século, fruto do trabalho de igual período, era maior que a China em termos absolutos. Em 1980, o PIB brasileiro era maior que o chinês. Mas hoje, cada cidadão em idade de trabalhar produz menos que seu colega oriental. De PIB maior a PIB per capita menor em 50 anos é uma triste paródia da famosa frase de Juscelino, hoje repetida por Lula aos 50 anos em 5. Não se pode dizer que a China já é hoje, plenamente, ou foi, durante esse tempo, uma economia socialista. Mas é fato que a propriedade social dos meios de produção tem sido a marca chinesa há várias décadas. E as trocas mercantis que persistem, também no comércio exterior do país, evidentemente, encontram no Estado chinês um regulador rigoroso, no interesse social, apoiado por um avanço tecnológico em dia com a capacidade humana acumulada até aqui. Não nos parece ainda o momento de o Estado brasileiro assumir o conjunto da produção e a prestação de serviços de interesse social no Brasil, cabendo à iniciativa privada um papel importante, a iniciativa privada nacional um papel importante na atividade econômica. Mas é evidente que certos investimentos de monta não estão ao alcance dos chamados investidores e muitas vezes fogem ao seu interesse se lhes seguir sendo possível reproduzir o capital sem trabalhar muito. Os aportes mais significativos só podem ser públicos no interesse nacional. E, ademais, as compras estatais da administração direta e das empresas precisam priorizar fornecedores de empresas, indústrias genuinamente nacionais. No momento em que os Estados Unidos estão trazendo as suas indústrias para casa, talvez seja bom imitá-los nisso, para reforçar a independência do Brasil frente aos trustes de lá e outros países imperialistas. Os mecanismos mercantis ainda podem cumprir papel importante no desenvolvimento das forças produtivas no Brasil, desde que rompido o caráter dependente da nossa economia desde que rompido o caráter dependente da nossa economia. Desculpa. Fácil perceber que não falta gente para trabalhar, nem terras e minerais para assegurar o alto abastecimento do país e exportar excedentes, nem conhecimento científico e tecnológico para absorver a nova técnica. Dirigente sabespiano René Vicente, foi presidente aqui da CTB em São Paulo, quando se preparava para oferecer a sua contribuição à Assembleia Legislativa Paulista, reuniu especialistas para determinar que a indústria é a única saída para a crise. O mesmo disse a FIT Metal, Federação dos Metalúrgicos, em debate que realizou recentemente.
E nós, escritores de São Paulo, ao lado de jornalistas, engenheiros, economistas, muitos outros reunidos em um seminário sobre os desafios do governo Lula, chegamos a conclusões semelhantes. A história recente nos é favorável à tese em muitas quadras. Desde a transformação da rural Inglaterra em principal produtor de excedente do mundo já no século XVIII, até a moderna China com seus robôs tirando selfie-mate e erradicando completamente a pobreza extrema e mobilizando 700 milhões de camponeses às cidades por e para eles construídas em poucos lustros. Cabem aqui mais duas histórias. A primeira, da Rússia, país entre os mais atasados da Europa no início do século passado, que em 40 anos é o tempo que nós falamos do retrocesso no Brasil da financiarização. Tornou-se o primeiro a vencer a gravidade terrestre rumo ao espaço, arcando com 2/3 dos esforços aliados para derrotar o nazismo no meio do caminho. Lenin declarava, logo no começo, que socialismo era sinônimo de eletrificação, e a liderança operária do processo revolucionário, diante de 100 milhões de camponeses, concretizava-se em fornecer-lhe o maquinário agrícola produzido nas fábricas pelos 3 milhões de proletários urbanos. Seu sucessor, Stalin, impugnava pela prioridade do fabrico de meios de produção em relação aos bens de consumo, pelo efeito multiplicador daqueles sobre estes ao longo do tempo. A inversão dos valores, a crescente privatização da propriedade produtiva lá na URSS levaram à insustentabilidade da construção socialista. Acho que todo mundo conhece um pouco dessa história. O outro caso é o do próprio Brasil, que a partir da Revolução de 30 tornou-se o país que mais cresce no mundo, alcançando com a indústria de base e a estrutura estatal de produção de energia, uma posição de destaque internacional mais proporcional às possibilidades do nosso território e da nossa gente. Processo que perdeu força nos anos 60 e regrediu a passos cada vez mais largos a partir da financiarização do capitalismo global. Há muitos caminhos que levam a essa Roma da reindustrialização do Brasil, com conteúdo nacional e baseada na nossa engenharia. Como exemplo, ouçamos o que diz o presidente do Sindesp, economista Nilson Araújo de Souza, no debate já citado da Fit Metal. O Estado deve voltar a alavancar investimento, proteger nossas empresas contra a invasão estrangeira, garantir o financiamento e as compras governamentais das empresas nacionais. Devemos criar complexos industriais de saúde, da defesa, da tecnologia, da informação, da energia, de petróleo, agroindustrial, fornecimento de insumos e equipamentos, navios, aeronaves. E o que ganham os trabalhadores representados por essa CTB com isso? Mais empregos de qualidade, com mais salários, melhores salários e consequente incremento na sua condição de consumir o que ele mesmo produz. Um quinhão adicional da reprodução do capital a disputar com menos concorrência do estrangeiro. Um estudo, já estamos indo para os finalmente, um estudo sobre a indústria paulista que estamos iniciando já nos indica uma participação no PIB estadual, falando aqui de São Paulo, evidentemente, abaixo de 20%, logo na unidade federativa que foi chamada a locomotiva do Brasil. Mais da metade da renda provém de serviços, o que parece bom de início, pois são muitos empregos, mas não enche a barriga de ninguém se um sujeito corta o cabelo do outro e esse costura as roupas do barbeiro. É preciso plantar, colher, minerar e, principalmente, agregar transformações industriais provedoras de mais conforto e facilidades na vida de todo, além de facilitar a própria produção primária e secundária. Os números preliminares são claros. Só um instante. Se, digamos, metade dos recursos públicos hoje transferidos a título de juros, aqueles 700 bilhões que nós falamos ali atrás, fossem destinados a que municípios com menos industrializados de São Paulo, aqueles que têm menos de 25% da indústria participando no PIB, que é o que ocorre onde ainda existe transformação do aço, transformação do petróleo. Um 14º salário poderia ser oferecido a todos os trabalhadores e inclusive aos aposentados. Então, esse é um número
que eu acho que a CTB pode correr atrás para buscar para todos nós. O ganho de produtividade viria do pleno emprego da mão de obra, hoje o desemprego está na faixa dos 7%, combinado com a aplicação de modernas técnicas na produção industrial, algo factível para quem quer melhorar a vida de quem trabalha no Brasil. Mas como baixar os juros para reduzir o repasse à banca de 300 bilhões, retornando ao imenso patamar de poucos anos atrás? Um bom começo seria o Conselho Monetário Nacional estabelecer uma meta de emprego ao Banco Central, obrigação que este contraiu quando da concessão legal da autonomia. Aliás, não só o orçamento monetário, mas o conjunto do gastar público deveria ser consonante aos objetivos da ocupação plena da mão de obra e dos meios de produção, e um avanço do PIB determinados nas diretrizes orçamentárias, conforme a iniciativa do deputado paulista Orlando Silva, a partir de sugestão que oferecemos à nação, a emenda do crescimento econômico, que merece nortear o enfrentamento da crise estrutural por que passa o Brasil.